fala é Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 263. Seher insistia em falar com Yaman, mas ele estava com muita raiva, ignorando as ligações e com a respiração ofegante. O homem estava muito bravo. Hoje foi o dia do sofrimento dos irmãos. Enquanto Yaman imaginava ter ganho um par de chifres, Ali sofria na orla também em ter perdido o que nunca teve, pois é, do Igu Comissária. Seher esperava Yaman sofrendo horrores pelo fracasso da surpresa, pedindo que ele voltasse, que ela explicaria tudo e que tudo seria consertado. Depois de muito tempo, Yaman voltou para a mansão e após trocarem olhares, Seher entrou no carro para conversar com ele e resolver o mal-entendido. Ela disse que não tinha conseguido encontrá-lo, que ele não tinha atendido às ligações dela. Yaman, naquele momento, falou que estava tentando ter uma resposta dela por dias e que ele perguntava por dias se ela tinha problema, mas que ela tinha mentido para ele. Yaman disse que se ela tinha alguma explicação, ele estaria pronto para ouvi-la. Seher chorava enquanto Yaman insistia para ela falar. Em seguida, ele disse que se ela não falasse, ele não entraria em casa, que dali mesmo ele voltaria. Eita! Seher falou que tinha preparado uma surpresa para ele e que ele mesmo havia dito que nunca teve uma surpresa. Ela falou que queria que ele ficasse feliz. Ela explicou tudo sobre o jantar no barco e que tinha planejado como um encontro de negócios, mas que ela tinha estragado tudo. Yaman disse que iria naquele barco para o encontro. Seher disse que havia pedido para o Nedim ajudá-la e que ele tinha preparado tudo para que Yaman não suspeitasse. Yaman ficou surpreso com a surpresa e Seher, muito arrasada, pediu desculpas, saindo do carro e entrando na mansão, enquanto Yaman ficou sem reação. Quando saiu do carro, Yaman ligou para Nedim querendo saber que negócio era aquele de surpresa e Nedim confirmou tudo. Após se deparar com Jenger, Yaman falou que a surpresa tinha sido estragada. Jenger também explicou tudo, inclusive falou sobre a situação da Melek, deixando Yaman consternado, sem deixar nenhuma dúvida sobre a idoneidade da Serrezinha. Sultana convidou Volkan para ficar na casa dela e Ali, no meio da noite, encontrou o garoto sem saber que ele era hóspede, ficando indignado. Eita! Enquanto Yaman estava em seu escritório, viu um CD e colocou para ver, se deparando com uma das surpresas que Seher tinha feito. Era o slide com as fotos da familhinha e com uma narração sobre as memórias deles, sobretudo a respeito do passado dele, sobre as tempestades, turbulências e da luta dele, e que ele próprio era a tempestade, falando que a vida dele foi uma tormenta e que aquela tormenta havia o transformado. Ela falava da tempestade de ambos, enfim, das lutas que passaram e que no final ele havia segurado a mão dela e que naquele momento ela sabia que a tempestade tinha passado e que aquele barco não estava mais sozinho no meio da escuridão e daquela tempestade e que o coração deles estava em paz. Ao ver Seher, que estava na porta, Yaman pediu que ela se aproximasse. Ele falou que os segredos que ele sabia nunca tinham sido bons e que as pessoas que estavam escondendo os segredos dele sempre eram para coisas más e que ele nunca gostou de segredo e que ele nunca havia confiado em pessoas com segredos. Yaman disse que ao perceber que ela escondia algo dele, não ocorreu que seria uma coisa boa, porque ele nunca tinha tido nada de bom na vida. Tadinho! Ele disse que aquele mar poderia ser escuro e tempestuoso, mas que ela não esteve com medo daquela escuridão e tempestade, ou seja, se referindo a ele. Yaman ainda disse que ela se manteve de pé diante de um mar grande e raivoso e de uma tempestade raivosa com um simples barquinho, mas que ela não teve medo e que ela estava fazendo a mesma coisa, pedindo que ela não tivesse medo, que ele não iria mais se perder. Ele disse que tinha algo maior dentro dele e que era maior do que a raiva e tempestade. Yaman disse que tinha ela e que não estava mais sozinho.
Serrezinha, esqueça as surpresas e se joga! Assim que Serrer entrou para lavar o rostinho, Yaman viu que entrou uma mensagem no celular da afrontosa. Num primeiro momento, ele hesitou, mas não conseguiu segurar a curiosidade. Na mensagem, Fikret perguntava se Serrer estava bem e que esperava que Yaman não tivesse feito nada para aborrecê-la, pedindo que ela o avisasse imediatamente caso ocorresse algum problema. E naquele momento, Yaman fechou os punhos com muita raiva. Logo depois, Yaman perguntou o que aquele homem estava falando. Ele repetia a última frase, que era para avisá-lo imediatamente. Desnecessária essa mensagem do Fikret mesmo, né? Ele poderia ter falado de outra maneira. Ah, Fikret, desnecessário, né? E a mãe, indignado, perguntava o que o homem queria dizer e como ele se atrevia e quem ele era para enviar uma mensagem daquela para a esposa dele, perguntando se Fikret iria salvar Serrer dele. Quando Serrer saiu, falou com Yaman que havia sonhado tanto com aquele momento, com a surpresa, e que obviamente ele perceberia tudo quando olhasse para ela. Serrer disse que talvez até veria um sorriso no cantinho do lábio dele e que os olhos dele ficariam brilhando e que tudo teria valido a pena, mas que ela tinha estragado tudo. Ela disse que não eram só as fotos, mas que ela tinha preparado tantas coisas legais, citando a decoração e as comidinhas que ele gostava, e que terminariam com a dança inacabada sob a estrela do norte. Ela também disse que eles iriam passar a noite sozinhos em um barco pequeno no meio do mar, sozinhos e longe de tudo, enquanto Yaman sofria ouvindo aquilo tudo. Serrer se lamentava dizendo que tinha estragado a surpresa e quando Yaman abraçou a menina, discordou dizendo que tudo que ela tocava ficava bonito e que tinha sido um pequeno percalço, pedindo para ela não ficar triste e que eles teriam muito tempo para consertar tudo, desde que eles estivessem juntos. Em seguida, Yaman abraçou sua cremosa, mas teremos o plot do ciúme com o intrometido do Fikret. Aguenta coração! Serrer de Calcutá tinha preparado alguns biscoitinhos para Meleque, contando para Yaman que já tinha enviado uma mensagem para o Fikret explicando que eles já tinham resolvido o mal-entendido. Yaman perguntou se era necessário falar para outra pessoa sobre a intimidade deles. Serrer disse que ele estava certo, mas justificou como sendo uma situação tensa. Yaman já estava incomodado com o Fikret. Esse tiozinho vai dar trabalho. Serrer explicou sobre a dívida de gratidão que ela tinha com ele por tê-la ajudado quando ela mais precisou. Porém, Yaman disse que aquilo não era razão para ele se meter na vida deles. Serrer tentava contornar a situação, mas Yaman deixou claro que Fikret estava sendo invasivo. Naquele momento, Serrer disse que Meleque precisava dela e que Fikret esteve com ela no momento mais difícil da vida dela e que era a vez dela de fazer o mesmo por ele. Yaman concordou, mas o clima ficou meio estranho. Yaman pediu que ela falasse com Fikret que eles não estavam sozinhos naquela cidade, que se precisassem, eles estariam prontos para ajudar. A delegacia inteira está hospedada na casa do Ali e a rotatividade é frenética, pois é, como entra e sai gente daquele lugar, meu Deus! Na mesa do café, Kaninana queria saber se Zurhal estava com ela ou não, deixando claro que se Zurhal a entregasse, teria que trabalhar sozinha. Naquele momento, a familhinha apareceu e Serrer falava sobre o que ela iria fazer, toda felizinha. Yusuf queria ir com ela para visitar Meleque porque estava com saudades, mas Serrer explicou que não era o momento porque a menininha ainda estava se recuperando. Kaninana perguntou se ela iria sozinha e logo depois pediu que ela transmitisse o recado que ficasse no passado para o amigo dela, mas Serrer imediatamente a corrigiu, dizendo que ele não era amigo e sim irmão. Tão logo Yaman sentou, disse que Fikret não era apenas amigo da Serrer, mas que era amigo da família, querendo afirmar que seria com o consentimento dele. Logo em seguida, Zurhal disse que tinha algo para falar com Yaman e Kaninana engasgou. Ela falou que era sobre telefone, mas foi só para assustar a serpente. Zurhal falou sobre a invasão de hacker no telefone e que tinha lido algo do tipo no jornal, pedindo que ele ficasse atento na empresa. Mas Yaman disse que as senhas eram trocadas regularmente
e que existia um cuidado. Yaman, em seu escritório, lembrou da mensagem do Ficrete e ficou com ciúmes dela. Ele disse que não importava o que acontecesse, ele teria que fazer aquele cara entender onde era o lugar dele. E disse também que confiava na esposa, mas que aquele homem tinha que saber que ele estava lá. Yaman pensou em ligar, mas ficou preocupado da Seher pensar que ele não confiava nela. Seher ouvia Ficrete falar que tinha tido uma noite difícil, que Meleque teve febre e tals. Ele estava preocupado, dizendo que sentiu que não poderia ter sido suficiente para a filha, ao passo que Seher o acalmava. Ficrete naquele momento agradeceu e Seher falou o quanto Meleque era importante para ela, e até que Meleque ficasse bem, ela estaria lá. Eita, não vai prestar? Meleque acordou ficando feliz em ver Seher, dizendo que tinha sonhado com os biscoitinhos de limão, mas Seher tinha levado os biscoitos, deixando a menininha feliz. Yaman, em um conflito interno, perguntava se não poderia se preocupar com a esposa dele. Ele falava que não era por falta de confiança nela. Logo depois pegou o telefone, mas retrocedeu dizendo que tinha certeza que ela iria pensar que ele estava controlando ela e que não confiava nela. Yaman não resistiu e ligou perguntando onde estavam as coisas dele, totalmente confuso. Seher perguntou sobre as coisas que ele se referia, e muito enrolado, Yaman falou das gravatas. Seher estranhou perguntando se não tinha nenhuma lá. Yaman disse que tinha, mas que a favorita não, que era a de Listra, perguntando se ela sabia onde estava, porém a gravata estava com ele e o danadinho escondeu. Seher perguntou se ele iria sair, querendo saber se tinha algum encontro de negócios, lembrando que ele geralmente não usava gravata. Yaman disse que talvez fosse ou não, totalmente confuso para mentir. Seher, naquele momento, disse que iria voltar, mas Yaman pediu que ela não se apressasse, da boca para fora, é claro. E depois perguntou pela Meleque, e Seher disse que estava tudo bem, mas que a menina não tinha comido nada desde a noite passada e que estava fazendo uma sopinha, enquanto Yaman ouvia Ficrete ao fundo falando com ela sobre a comida. Yaman ajeitava a gola da blusa com muito ciúme, dizendo que ele iria procurar a gravata. Ele disse que aquilo não estava dando certo. E assim terminou o episódio, com Yaman insatisfeito e com razão. Afinal, Ficrete está muito invasivo e a aproximação do Ficrete com Seher certamente irá incomodá-lo. E foi dada a largada para o plot do ciúme. E Nazaré, sempre perturbando nossa paz, e para piorar, as serpentes continuarão tentando afastar o casal, pois é, e a mansão ganhará hóspedes, e a estrutura será abaladíssima. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.